não deixa de entrar por acaso. É essa a coluna. E você traz, né, detalha os motivos que o Fortaleza hoje não tem apresentado no futebol e está nesse momento super ruim. Eu vou até ler aqui um trecho, né, do abre aqui da coluna, que é o seguinte: Fortaleza sofre com planejamento falho, contratações erradas e diversas atuações frustrantes em 2025. Única chance de salvar a temporada é evitando o rebaixamento. E aí, Afonso, eu queria que você avaliasse esse momento, né? O que está acontecendo com esse Fortaleza que as contratações não dão certo, né? E quando você fala também dessa falha de planejamento, né? Eu queria que você elencasse, né, que tipo de falha você vê e o quanto que o planejamento hoje tem impactado para que o time esteja hoje numa condição super ruim de Z4 de Brasileirão. Um 2025 desastroso do Fortaleza, né, Lucas? Em campo, fora de campo. As contratações que chegaram no começo do ano, né, a maioria já foi embora, alguns poucos ainda estão jogando aí. O Davidson, que chegou no estadual, o Gaston Ávila, que começou muito mal e agora se firmou. O único realmente que deu certo já de cara foi o Matheus Pereira, que chegou outro dia, né, tem jogado. Mas as contratações não deram certo. Investimentos muito altos, né? O Rodrigo custou 4 milhões, nem no banco de reservas vai. O Davidson também, que aparece mais pelas declarações dele, pelas gracinhas ali em campo, do que por gols, por atuações de fato, né? Custou 5 milhões. O Adam Bareiro e o Herrera, que já vieram nessa janela aí de meio de ano como soluções ali para o setor ofensivo, não conseguiram ainda ganhar a vaga de titular, né? Quase 23 milhões somando esses dois. Davi Luiz e o Paul Fernandes, que chegaram aí como lideranças, caras para agregar tecnicamente, espírito vencedor, já foram embora, né? Não renderam tecnicamente. Trocas ali, né? Já trocou o treinador, trocou o diretor de futebol executivo, veio outro diretor de futebol que chegou falando que acabou o caô e a torcida achou que ele ia botar moral no vestiário, e o cenário é o mesmo, né? Conseguiu negociar alguns jogadores que estavam encostados, chegaram outros, mas o clube não consegue contratar um volante, segue na zona de rebaixamento. Teve ali uma mudança de postura, né? Uma questão anímica no começo do Paiva, mas tecnicamente o time segue muito mal, taticamente a gente vê muitas fragilidades ainda, né? Então a troca de treinador teve aquele impacto inicial que se espera, né? De mudança de postura do elenco, mas em campo a gente não tem visto ainda o resultado prático disso. O time segue na zona de rebaixamento, e ontem na Libertadores, mesmo contra um adversário fraco, foi muito mal também, né? Não conseguiu nem fazer gol. E a questão, né, desse planejamento todo, assim, que a gente sempre elogiou ao longo desses anos vitoriosos do Fortaleza, né, no planejamento bem feito, contratações ficaram aproveitadas, investimentos que davam retorno, e que nesse ano, né, nada disso deu certo. Jogadores que já estavam aqui, que tinham bom rendimento, né? A gente até comentava, o Mancuso, ano passado, chegou muito bem, esse ano está muito mal. O Lucero, que sempre foi um cara super decisivo, fazia gols, muito mal também. Então, até mesmo os jogadores remanescentes, né, além dos reforços que não deram certo, os remanescentes estão muito mal também. Então, se imaginar, estão querendo derrubar o Vojvoda, os jogadores não querem jogar, trocou o treinador, os jogadores continuam muito mal, né? Quase todos, a grande maioria. E os reforços não agregaram, não conseguiram se firmar. Então, realmente é um ano horroroso para o Fortaleza. Pouquíssima coisa deu certo, pouquíssima coisa se salvou. Eu acho que, caindo ou não, precisa de uma reformulação muito grande, assim, no que o Fortaleza quer, né? Houve uma mudança de perfil de contratações para essa temporada também, que eu acho que nem casa com o estilo que o Fortaleza tinha nos últimos anos. O próprio Davidson, né? Um cara assim, né, de provocação, declarações inusitadas, que acha que é irreverente, que tá sempre fazendo ali brincadeira, gracinha, mesmo num momento tão ruim. Ontem foi muito vaiado pela torcida, e eu acho que de forma correta. Acho que ele não entendeu ainda o momento. Eu acho que o Renato Paiva, ele tinha em mente um Fortaleza que ele via à distância, mas ele chega num outro clube, né, que vive essa temporada totalmente diferente, fora da curva, né, dos últimos anos. E a gente ainda vê, vez ou outra, assim, esse discurso de virada de chave, né, em agosto. Não tem mais virada de chave, né? O Fortaleza já perdeu o estadual, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa do Nordeste, está nas oitavas da Libertadores e pode passar, mas está na zona de rebaixamento do Brasileirão, que é a principal competição do ano. Então a única chance de você salvar o ano, ainda que você avance na Libertadores, a única chance de salvar o ano é evitando o rebaixamento, né? Um rebaixamento seria muito ruim para o Fortaleza, financeiramente, esportivamente, questão de estrutura, de projeção, enfim, seria realmente tenebroso. É isso, vamos pro Repórter CBN, daqui a pouco nós voltamos na rádio, mas no YouTube você já sabe, é ao vivo.
Ok. Daqui a pouco eu vou trazer um relato ontem quando eu estava saindo do Castelão.